Olá, bem-vindos ao FMPcast. Hoje vamos falar sobre as prerrogativas da advocacia. Está conosco a professora Thaís Teixeira Rodrigues, professora da graduação aqui da FMP. Ela, entre as disciplinas, nos ensina ética e também é ouvidora da FMP. Profa, bem-vinda. Muito obrigada, Zanuso, pelo convite. Uma satisfação. Bom, agosto, mês da advocacia, né? Lembrada no dia 11 de agosto. No Brasil nós temos aqui mais ou menos 1,5 milhão de advogados, mais 800 mil, fui pesquisar esse número, 800 mil estudantes Exato. de direito em 1.700 e poucas universidades e faculdades, né? Como fica a questão ética no meio de tanta concorrência? Eu acho que é aí que a ética se impõe, né? Com bastante intensidade. Nós temos uma carreira que, primada pelos, artigo 133 da Constituição, nós somos indispensáveis à administração da justiça, somos defensores do Estado democrático, da moralidade, da cidadania, dos direitos das garantias fundamentais. Então, independentemente, de qualquer outra questão mais da atuação pontual com clientes ou com alguma outra situação, nós temos uma implicação social. É isso que é a nossa legislação e depois reproduzida nas nossas legislações. E quando nós vemos, então, esse contingente de profissionais, se vê, então, a necessidade, de uma regulamentação, de um cuidado, mas também de uma defesa das nossas prerrogativas profissionais para um bom exercício profissional em razão de toda essa importância nessa função social. Sim. Os deveres do advogado, quais são? Bom, nós temos a nossa legislação. Vamos aqui primeiro comentar sobre as legislações, o que embasa toda essa questão que nós vamos conversar hoje. Nós temos um Estatuto da Advocacia, que é uma lei federal, Lei 8.906 de 94, que ela estabelece, então, direitos, prerrogativas, ela estabelece os nossos deveres, estabelece a própria função da OAB, que é a nossa instituição, nosso órgão regulamentador, e também temos um código de ética, além de outras legislações que a gente pode comentar aqui em alguns exemplos. Então, nós temos nessas legislações uma série de prerrogativas e deveres que não são só os éticos, que estão pertencentes no Estatuto, e que eles têm, então, a intenção de, primeiro, proporcionar um bom exercício profissional. Então, todas as nossas prerrogativas, elas são para garantir que os profissionais, os advogados, consigam, então, exercer a sua atividade, tanto na sua questão da função social como com os seus clientes, da melhor maneira possível. Então, é necessário uma série de prerrogativas, como inviolabilidade, a questão do sigilo profissional, a questão dos deveres em relação à sua conduta e um estatuto ético, aí sim, que vai exigindo um comportamento mais adequado dos profissionais. Isso está expresso lá, né? Pode procurar no site Sim, da OAB Federal. A OAB, disponível, todas a OAB, nós temos um órgão, a OAB é um órgão federal, e ela tem as suas subseções regionais e também as seções municipais. Nós temos o site da OAB Federal, temos também o site da OAB Rio Grande do Sul, aqui para nós, e essas regulamentações estão todas lá, tem um link legislação, onde os advogados têm acesso a essa, ou qualquer interessado tem acesso a toda essa legislação. Isso é tema da ordem, da prova de ordem? Sim. Na primeira fase do exame de ordem, nós temos, até regulamentado pelo próprio estatuto, pelo próprio regulamento geral, que uma parte da prova, na primeira fase, que é a prova objetiva, 10% das questões tem que ser sobre legislação e ética. Pela importância, Zanuso, porque não só é uma exigência simplesmente por um processo seletivo, mas é indispensável que um advogado hoje, por uma sua boa atuação, conheça suas prerrogativas, conheça também os instrumentos que a própria OAB tem para defesa dessas prerrogativas e também saiba os seus deveres. Então, tanto o artigo 7º, que é muito importante dentro do Estatuto, que é o artigo que fala das nossas prerrogativas, como o artigo 34 do Estatuto, que fala dos atos infracionais, assim como todo o Código de Ética, que é bastante extenso, Sim. Que fala, então, de várias dessas questões importantes por exercício profissional. Por exemplo, como deve se portar um advogado quando tem um conflito entre clientes? Daqui a pouco ele está atendendo um cliente, um outro faz uma proposta melhor, ele muda de lado, quer dizer, ele pode mudar, mas o que a legislação diz sobre Nem isso? sempre ele pode mudar.
Não, ele pode, e quando eu digo ele Tu pode, diz em ele que pode, sentido? ele pode mudar, mas ele vai cometer uma infração. Exato. Nesse sentido. Exato. Quando nós temos essa regulamentação, né, que é bastante intensa, nós também temos nas OABs das seccionais regionais um tribunal de ética, que atende, então, a esses procedimentos regulamentares na falta do advogado, do seu compromisso ético ou de algum dos atos infracionais. Então, qualquer atividade ou qualquer comportamento que chegar, né, nos tribunais de ética para serem analisados, vão ter, obviamente, um procedimento especificamente como um ato administrativo, né, e que leva a várias sanções, desde censura até a possibilidade da exclusão do colega, né, dos quadros da OAB. Mas sempre que tem esses conflitos de interesse, obviamente que temos que cuidar a questão de que nós temos um compromisso com o cliente, que é de confiança e que gera também sigilo profissional e que muitas vezes impede de uma continuação em outros casos, como, por exemplo, né, se tu tens a informação de um cliente da sua questão, não é porque você não patrocina mais a sua causa, que você pode expor o sigilo profissional ou lidar com interesses, né, de ir até uma parte contrária, tentar fazer algum tipo de negociação ou de acerto, sem que os colegas estejam de acordo ou com o teu próprio cliente. Então, o compromisso é sempre com a boa condução dos interesses do teu cliente. Quando isso não ficar de acordo, a nossa própria legislação, né, a própria legislação da advocacia, permite, né, a renúncia ou permite ajustes, né, em relação a qualquer falta de confiabilidade ou de algum desajuste na condução da atividade profissional. Uma vez excluído, ele tem como voltar? Tem algumas possibilidades. Sim. Só pode citar porque depende muito do procedimento. Mas ele tem que fazer de novo? Não. Vai ter que via recursal? Aí tem a questão, exatamente nos detalhes, nos procedimentos no Tribunal de Ética. Sim. Bom, esse assunto ele é extenso, né? Então a gente vai fazer uns recortes aqui, já deixo o convite, a provocação. Entre no site da OAB, baixe lá o código, enfim, se aprofunde nesse tema, porque vai ser necessário para quem quer ser um operador do direito. Nós tivemos em 2021 alterações, né, no código e trouxe alguns desafios na questão da propaganda, hoje com a inteligência artificial, com a internet. Quais são as limitações? O tema da publicidade tem sido, né, eu já atuo nessa área há bastante tempo, sempre tem sido uma grande incógnita, né? Ou para os operadores, ou até para quem tem curiosidade, ou começa a pensar e se preparar não só para um processo seletivo, mas para ser profissional e como poderá, então, fazer publicidade, porque há uma primeira informação de uma limitação bastante extensa na publicidade da advocacia. Primeiro, pelas questões que a gente já estava comentando aqui, né? O exercício, o que é ser um advogado, o que é o compromisso com os clientes, a questão do sigilo profissional, a importância, né, da atividade na sociedade. Então, nós temos realmente algumas restrições bastante importantes. Elas vêm na legislação desde sempre. Nós temos um estatuto que é de 94, um código de ética que vem também na esteira do estatuto, e desde ali, nós já temos, né, tem um capítulo inteiro no Código de Ética só sobre publicidade. E a partir dessa perspectiva, claro que no início nós tínhamos uma publicidade que falava de anúncios em jornal, né, falava de anúncios publicitários na participação na televisão, no rádio, como os meios de comunicação tradicionais de publicidade e já um número bastante intenso de restrições, né? Dividido entre a possibilidade do advogado fazer anúncios, né, da sua atividade profissional e a possibilidade de a participação do advogado nos meios de comunicação. Então, para os anúncios publicitários, uma restrição bastante intensa e a participação dos advogados aí um pouco mais possível dentro dos meios de comunicação. Só que aí, principalmente no artigo 39 do Estatuto, do Código de Ética, tem a grande regra da publicidade. A nossa publicidade na advocacia é sempre num caráter educativo, é sempre num caráter informativo, não podendo ter nenhum uso para captação de clientela
e nem para a monetização da nossa atividade profissional. Sendo assim, já, né, tendo isso como base, como princípio, tu já percebe que na consequência disso vai vir uma série de restrições, né? E quando nós, então, nos deparamos hoje com rede social, com YouTube, com Instagram, com Facebook e com TikToks e todos os formatos que ainda estão aparecendo nas redes, obviamente que a OAB teve, então, que lançar uma legislação específica, que na verdade é um provimento, só da questão do que eles definiram como um marketing jurídico. Quer dizer, frente a toda essa nova possibilidade de publicidade, o que vai sendo permitido? As regras iniciais, elas continuam. Então, nada que ainda referente a uma mídia tradicional estava vetado, continua vetado. Aquela coisa de escritório, fulano de tal, ligue, resolve. Não pode, não, né? Não pode. Então, nós temos realmente uma série de restrições, sempre nesse sentido que, se vier algo que pareça captação de clientela, tu pode saber que tem alguma regra bastante descritiva ali na legislação que vai te impedir de fazer. Então, mesmo nas redes sociais, que aí, com esse provimento de 2021, veio a permissão, assim, já estabelecida do uso das redes, do uso dos ads, né, dos advertisements, no espaço de publicidade, tudo. Grande parte dessas possibilidades não há uma vedação, a questão é o conteúdo, é o que tu expõe nesse espaço midiático, tanto os tradicionais quanto agora esses de redes sociais. A dancinha, prof. As dancinhas, né, os memes, as dancinhas, tudo. Aí, por quê? Porque além dessa questão, né, o que vem na questão do ser educativo e ser né, no caráter informativo, é que tem que ser sóbrio. Tem que ser dentro do respeito à seriedade da profissão. Então, claro, as dancinhas, os memes, a gente pode entender que pode ter um caráter informativo. Mas ele choca, né, vai ser de uma certa maneira contraditório ao que diz a regra da publicidade, que é ter algo que seja mais contido, mais sóbrio, refletindo a seriedade da profissão. No ano passado, eu fui fazer um evento no interior do estado, não vou falar a região aqui para a gente não se complicar, e aí eu vou zapeando, como eu sou de rádio, eu vou zapeando, gosto de ouvir a rádio local. E lá estava escancarado, doutor fulano de tal, causas cíveis, trabalhistas, previdenciárias, telefone tal, ligue agora e exerça seu direito. Totalmente fora, né? Fora. Qualquer uso de publicidade nos espaços que são de propaganda, tanto na televisão e em rádio, são vetados. O que tu podes é tu, advogado, participares dos programas, ou ser entrevistado, ou, né, de repente, ter até alguns espaços de alguns programas que têm informações jurídicas, isso não tem nenhum problema. Mas qual é a medida disso? Semanalmente ele pode participar, por exemplo? Tem que ser no caráter habitual. Não habitual, desculpem. Tem que ser convidado. Sim, de vez em quando. De vez em quando. Não pode ser toda semana. Não, a não ser que tu sejas contratado por uma empresa de comunicação, onde tu tem um espaço jurídico, onde tu te apresenta ali como um jurista que explica questões jurídicas. Mas nunca dizer fulano de tal. Não, como advogado, para tua atividade profissional particular, não. Entendi. Bom, é bem restrito. É muito restrito. Né? Tem uma série de restrições, né? Usos, por exemplo, de mala direta, questões de publicidade muito utilizadas para outras profissões. Sim. Tudo que for de captação de clientela, por exemplo, informação de questões de quanto vale os teus honorários, esse tudo é vetado. Porque tudo parece e tem um ar, né, de uma publicidade de captação. Então, tudo, por exemplo, tu fores fazer numa rede social que tu estás informando o direito, por exemplo, eu sigo, né, no meu Instagram vários ex-alunos meus que têm perfis de advogados no Instagram. Tem perfis maravilhosos, que realmente eles aparecem, fazem stories, fazem feeds, fazem caixinha de pergunta. Essa caixinha de pergunta é uma questão, mas que tem um caráter informativo, né? Não fala exatamente, meus clientes, uma causa específica, mas explica, né? Informa da sua área de trabalho e fica num perfil profissional ali e tudo com bastante cuidado
para não ultrapassar as questões né, éticas, mas que ajuda na profissão. Porque um dos dilemas que muitas vezes me perguntam quando a gente fala dessa questão é, sim, mas como é que eu vou captar clientela se eu não posso fazer publicidade da minha atuação profissional? Ainda mais aqueles que estão iniciando carreira. E aí, obviamente que com o implemento das redes, isso ajudou bastante para o alcance. Tanto que no provimento esse de 2001, que veio agora que tu te referes, né, da publicidade, ele veio com a ideia de que tu pode até impulsionar, como se impulsiona, né, com tráfego nas redes, tu podes fazer isso, né? Então, por isso que eu estou falando que a questão é mais conteúdo, né, do que o meio em si, né? Então, claro que tu podes fazer isso dentro do Instagram, num perfil profissional, aonde tu vai pedir, né, para ou botar um Google Ads, alguma coisa assim, tudo isso é permitido. Nós estamos aqui na casa do Dr. Conrado Paulino da Rosa, que é muito atuante, né? Junto com o Dr. Juliano Madalena, eles têm dezenas de milhares de seguidores. Sim. E eu percebo que eles são, nesse aspecto, bem sérios. Assim, eles trazem, olha, saiu uma decisão agora do Supremo, e é assim, assado. Mas em nenhum momento vem que a gente tire dúvidas, não. Eles só dão a informação. Sim. Isso pode. Pode. Tirar dúvidas também pode, no sentido não de resolver uma questão individual, como se um cliente te mandasse olha, eu tenho um caso que tem meu marido isso. Não pode pessoalizar. Né, não pode pessoalizar. Agora, se ele coloca de uma questão geral, do tipo, como fica a divisão de bens numa separação quando o regime de casamento é esse e esse? E aí tu responde. Tu não pode responder na situação da pessoa que tenha determinado. Então, tudo que for num critério educativo, informativo, vale. Tudo que for mais definido, que tu use uma informação de um cliente ou de coisas pouco mais particulares, aí já temos problema. Isso, professora Thaís, é porque pode desnivelar a balança com um escritório maior, para quem está chegando agora, exatamente. Por exemplo, seria esmagador. Essa foi uma das razões dessas restrições, é essa. Porque nós sabemos, tu é da área, né, que esse ramo da publicidade é um ramo que, obviamente, para tu colocares um anúncio num grande, né, ou num jornal hoje, até mesmo em anúncios pagos nas redes, tu tem que ter um valor considerável. Então, isso desequilibraria, mas obviamente que tem essa questão de quem está iniciando carreira e como vai aparecer no mercado, né? Eu entendo, mas aí é uma questão minha, né, desses anos que eu trabalho com isso, percebendo que as redes ajudaram muito quem está iniciando carreira. De uma exposição que alcança, né, um público que talvez numa mídia mais tradicional, esse profissional teria mais dificuldade de aparecer. Sim. Sem dúvida. Até porque está falando para alguém da sua idade que consome e sabendo, quem sabe usar. Tem algumas pessoas que estão trabalhando especificamente com marketing jurídico, né? Profissionais que estão se dedicando exclusivamente a trazer conteúdo, né, de marketing para os advogados. Sim. Uma última questão, os limites da captação. O que o advogado pode fazer? Bom, a gente já viu que ele tem uma limitação aqui de usar a rede social, de usar os veículos de comunicação. Mas e no tete-a-tete? A questão essa limitação termina quando um cliente te procura, ou uma pessoa te procura interessado na tua atividade profissional. O teu limite é o sigilo. Sigilo profissional. Tu não podes te referir a trabalhos que tu já executaste no sentido de expor clientes, expor temas específicos de uma causa. Tu não pode dizer ganhos relacionados a um cliente em particular. Claro que quando a pessoa já te procura, obviamente que algumas informações tu vais dizer que na publicidade talvez tu não poderias. Então, essa barreira da captação já foi rompida, porque a pessoa já te procurou. Sim. Agora, tu está sempre vinculado, principalmente ao sigilo profissional. Sim. Então, menção de quantos clientes, né, os clientes que tu já atendeu, como, por exemplo, um portfólio de um outro profissional de outra área, que não tenha sigilo. Né, se tu pegares uma pessoa que trabalha, por exemplo, na arquitetura, ou em algumas, ele faz um portfólio das suas obras e pode citar os seus clientes. Nós não podemos.
Pois é, vai ter que ser no boca a boca, vai ter que ser Provavelmente, sim. na pesquisa. E por um lado, de novo, né, retomando, a questão das redes ajudam bastante, né? Porque ali tu tem uma exposição e como eles permitem que tu use as questões também de alcance das redes pagas, né? Tu também tem formas de alcançar públicos ali, se tu entende um pouco como funcionam as redes sociais. Sim. Professora Thaís, há uns 10 anos, mais ou menos, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, começou a desenvolver um trabalho no todo o país, tentando fomentar a resolução extraoficial. Né, que os advogados, olha, mediação, conciliação, arbitragem. Mas me parece que ainda está engatinhando, porque me parece, né, e até vou fazer o meu trabalho de conclusão nessa linha, que há um estímulo à litigância. Nós temos mais de 100 milhões de processos tramitando no Brasil, todo dia algum entrando, quando se podia resolver de forma adequada para as duas partes. Isso faz parte... como é que a gente pode ler isso? O CNJ está dizendo, olha, resolvam extraoficialmente. Só que entre os advogados me parece que não é, assim, lucrativo matar, né, a Lídia aqui. Que leitura a gente pode fazer? Eu acho que a gente tem uma primeira leitura, né, que é uma questão mais de como o direito foi se permitindo nessa mudança das novas, que a gente chama das novas formas de composição. Mediação, arbitragem, ou qualquer outra forma onde tu, né, até a própria criação dos tribunais né, especiais, né, os juizados especiais, aonde tu crias um ambiente menos formalizado e sempre numa primeira tentativa de acordo. E esses outros espaços que nem dentro da justiça são, né, às vezes até são fora, de possibilidades extrajudiciais de resolução de conflitos, né. Isso é uma questão que o direito veio trazendo e veio colocando na legislação. Mas todas as mudanças no direito, elas não necessariamente são muito rápidas. E nós precisamos também de que isso seja interessante para as causas. Nós temos na nossa legislação, né, tem um capítulo, tem uma parte inicial do Código de Ética e depois tem um capítulo específico que é essa relação do advogado com o cliente e de como ele orienta o seu cliente. Então, essa predisposição ao litígio, à lide, né, ela tem que ser coerente com os interesses do cliente e com sempre o esclarecimento para o cliente das medidas tomadas. Então, muitas vezes, um acordo pode ser interessante para o cliente e talvez não seja tão interessante para o advogado. Porque o ganho, muitas vezes, dependendo da causa, pode ser menor num acordo do que se ele levar uma lide até o fim. Aí nós temos que falar do tempo, daí nós temos que falar do que é interessante sempre para o cliente. Então, a medida primeira deveria ser sempre o interesse do cliente. Foi o que eu aprendi contigo em sala de aula. Que se para o cliente, tu podes dizer, olha, estão querendo um acordo, né, falando de uma maneira mais simples, mas tem uma proposta de acordo, ou uma tentativa de um acordo antes da lide, ou até antes no início do processo, uma tentativa de acordo que o cliente vai ganhar um valor X, mas que há, dentro da possibilidade da análise do advogado, uma possibilidade de ele ganhar 10x se o processo andasse, e ele ganhasse o processo. Isso tem que expor para o cliente. Talvez para ele, esse 1x na vida dele possa fazer muita diferença nesse momento. E talvez esperar o tempo da justiça, que é mais demorado, que demora, algumas questões de forma adequada, outras nem tanto, mas isso tem que ser exposto para o cliente. Olha, nós temos uma chance de ganhar, né, de chegar nos 10x. Mas tem que expor, olha, isso pode demorar, isso tem um custo pessoal, isso tem um custo para o escritório, isso tem um custo... E aí também essa questão do ganho do advogado também tem que ser mensurado, Zanussi, porque muitas vezes o acompanhamento de um processo durante muitos anos tem um custo. Sim, sem dúvida. Tem custo da manutenção do processo, tem o custo do escritório, tem o custo, né, da própria atividade e do tempo da gente, né? Então, tanto profissionalmente tem que se fazer uma medida, mas a medida é do cliente. Se ele quiser manter, tu tens que também dizer o risco. Isto aqui pode ser certo agora, e isto aqui pode ser incerto daqui, pode ser muito mais, mas incerto, né? Então, essa medida é a medida da relação com o cliente que tem que ser pautada pela confiabilidade, né, por um interesse que tenha que ser explicado,
o que é a vantagem por uma alternativa e o que não é outra. Mas nós temos hoje, né, eu que já estou na carreira há bastante tempo, a gente tem sim melhores espaços hoje de resolução de conflito, fora do processo, né? Os espaços de mediação, os espaços de arbitragem, os espaços até dentro do processo de primeiras tentativas de acordo, elas estão cada vez mais presentes. Pois é, esse é um tema que eu quero abordar também. Que bom, excelente tema. E tu tens bastante espaços aí de pesquisa e para os advogados isso vira uma outra forma, às vezes até de conduzir a tua atividade profissional. Profissionais que não trabalham com o processo, trabalham só na parte das conciliações ou tentativas de acordo, que são especialistas nisso. Muito bem, nós conversamos com a professora Thaís Teixeira Rodrigues, aqui da graduação, leciona ética, né, é ouvidora aqui da FMP. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, Janus, pela oportunidade. E um bom trabalho. Obrigada. Compartilhe esse conteúdo, é muito importante, é tema do exame, também para os futuros operadores do direito entender, né, que não dá para simplesmente fazer qualquer tipo de acordo, não é um vale tudo, a advocacia não permite um vale tudo. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.